Claro. Está dando para ouvir. Ótimo, ótimo. Muito bem, há muitas formas de a gente fazer uma abordagem sobre o sacrifício. E é óbvio que no minicurso de 4 encontros, a gente tem que escolher uma forma. E, obviamente, eu vou escolher a forma menos polêmica, né? Então, a forma mais simples, né? Porque a gente poderia tratar, e se houver algum espaço ainda, mais para frente, não hoje, é claro, a gente poderia tratar como o sacrifício foi entendido, o sacrifício de Cristo de modo particular, esse é o nosso objetivo, né? Então, a gente quer falar do sacrifício de Cristo, e para chegar nele, é preciso ver como o sacrifício foi abordado no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Vamos começar pelo caminho mais simples, partindo do próprio Cristo, como ele entendeu a sua própria oferta. Então, mas ao longo da história, né, não sei exatamente o que foi que falou no início, mas falava da cristandade, justamente a cristandade, eu diria, no auge da cristandade, que é aquilo que ficou ensinando como cristandade ao longo da história, então se estabeleceu algumas teorias, como a teoria da satisfação, a teoria da compensação, e isso trouxe algum prejuízo para a compreensão mais correta, a compreensão bíblico-teológica do sacrifício de Cristo. E muito da discussão que a gente vê hoje, né, então, até o modo como a gente celebra a missa, então, certamente alguém já percebeu isso, né? Isso não pode porque pode bater palma, não pode bater palma porque é o sacrifício incruento. Então, toda essa expressão ficou consagrada. A missa é o sacrifício incruento da cruz. Então, isso marca muito, por isso não pode bater palma, não pode sorrir na missa, e isso certamente é consequência um pouco, talvez, de uma compreensão parcial do grande sacrifício de Cristo. Mas a gente não quer entrar nessas questões polêmicas, eu quero fazer uma abordagem muito mais positiva, revelatória no sentido bíblico, de como é que as Sagradas Escrituras, partindo sobretudo, repito, do Novo Testamento, mas é claro, a gente vai precisar ir ao Antigo Testamento, mas hoje a gente vai começar com o Novo Testamento, qual é a abordagem bíblico-teológica, portanto, aquilo que está na revelação de Deus sobre o sacrifício. Uma abordagem positiva, sem querer contestar isso ou aquilo. Se houver tempo, repito, talvez a gente possa entrar nas teorias depois que foram inseridas ao longo da história sobre o que significa o sacrifício de Cristo, com implicações para o modo como a gente vive e celebra hoje, de modo particular, este grande sacrifício na Eucaristia. Então, queria começar com um texto bíblico da Carta aos Hebreus. Eu coloquei aí na descrição do minicurso, que a gente usaria a Carta aos Hebreus, e porque a Carta aos Hebreus e a Carta aos Romanos, é que no Novo Testamento, de modo particular, nos dá uma ideia, né, do que foi o sacrifício de Cristo, seu significado. Carta aos Romanos, no capítulo 9, diz o seguinte, não vou fazer a exegese dele não, só vou dizer o que cita o texto, e para entrar, então, de uma apresentação mais sistemática sobre o sacrifício. No capítulo 10, diz assim, a eficácia do sacrifício de Cristo, capítulo 10, versículo 11 e seguintes. Diz o seguinte, todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. E então espera que seus inimigos venham a lhe servir de escabelo para os pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. E isto, o que também nos atesta o Espírito Santo, que aí vai, né, uma citação bíblica, depois de ter dito, eis a aliança que realizarei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe a remissão dos pecados,
já não se faz a oferenda por eles, pelos pecados. Então, esse é um texto-chave que, mais para o final do curso, a gente vai entrar nele, né, compreendê-lo mais. Mas aqui já nos coloca, porque a carta fala de um sacrifício de Jesus como um sacrifício de expiação. E esse é um dos modos, um dos tipos de sacrifício que a gente encontra no Antigo Testamento, e é claramente que também assim foi visto a oferta, a oferenda de Jesus. E por meio dele, então, nos foram remidos os pecados, mais que isso, essa lei, essa nova aliança, ela foi inscrita nos corações daqueles que creem. Veja a conclusão. Ora, onde existe a remissão dos pecados, já não se faz a oferenda por eles. Para dizer, então, que o sacrifício que Jesus faz, ele é definitivo. Não é preciso fazer outro, porque ele já fez aquilo que os outros sacrifícios, isso é relatado no início da carta, todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. São sacrifícios de animais, que tinha essa finalidade. Muito bem, eu não sei qual é a expectativa de vocês, mas eu queria, antes de continuar, eu vejo que tem aqui mais 11 pessoas no chat, eu vejo pelo nome aqui, né? Não sei quem são, mas acho que seria interessante vocês ligarem a câmera e dizer quem são, o que fazem, é, por que procuraram fazer este mini curso, só para a gente sentir a expectativa e conhecer um pouquinho cada um. Pode ser? Boa noite, professor. Me chamo Romário Cruz, aqui da Diocese de Grajaú, Sítio Novo, do Maranhão. Candidato a diaconato permanente e professor da Escola Diocesana de Formação. Sou da área de Teologia e Filosofia. Muito bem, muito bem. Então, aqui é o Padre Lucas, da Diocese de Coroatá. Então, uma alegria estar aqui, atualmente vigário paroquial aqui na paróquia de Alto Alegre, do Maranhão. Também alegria reencontrar aqui o professor Padre Flávio. Muito bem. Boa noite, meu nome é Alisson, sou seu aluno, Sim. sou seminarista lá da FACMA, da Faculdade Católica. Muito bem. Então, boa noite, eu sou Mailon, sou seminarista da Diocese de Pinheiro, sou seu aluno na FACMA, E o interesse de buscar este curso é porque rapidamente o senhor iniciou falando desse assunto em alguma das nossas aulas e disse que estava se preparando para esse curso. Então, quando saiu, vim logo buscar para aprofundar o conhecimento. perfeito. Pronto, Eugênia Collins, né? Aqui do Santuário Nazaré, na Diocese de São Luís. Eu digo que aprender nunca é demais, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente acredita. Então, um curso assim, eu acredito que reforça ainda mais a nossa experiência, a nossa prática, a nossa compreensão, a nossa consciência sobre aquilo que a gente celebra. Então, a expectativa é nesse sentido. Meu nome é Sampaio, né? E eu, Nossa Nazaré, e aumentar meu conhecimento, né, a respeito da Bíblia, né? Acho que é importante. Muito bem. Olá, boa noite. Sou a irmã Joelma, sou aqui da Diocese de Brejo, e a minha expectativa é aprofundar mais meu conhecimento na questão da tradição judaica. Olá, boa noite. Eu me chamo Letícia, eu sou do Santuário, né? Eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal, e eu sempre gostei de saber mais sobre a Bíblia, sobre os temas, né, religiosos, e eu vi essa oportunidade e me inscrevi. Muito bem. Bem-vindo.
Boa noite, aqui é o Rivaldo, seminarista de Balsas. Tudo bem, quase diácono. Isso. Vejo também Ana Regina Salles, Ednilza Vieira Batista, Elizabeth, Francileide Lisboa, Gláucia Lozeiro, Marinildes. Oi. Boa noite. Eu tive que Boa me ausentar aqui noite. 2 minutinhos. É só para fazer a apresentação? É, Isso. Então, eu sou Ednilza, eu sou ex-aluna do IESMA, daqui agora Fátima, e sou paroquiana da Coab. De vez em quando também dou um pulinho aí no Quatrac, contribuindo. Estou tudo muito bem. satisfeita em poder partilhar e aprender um pouquinho aí com o senhor, com todo mundo que vai participar. Boa noite. Boa noite. Sou Ana Regina, sou da paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, né? Sou da Ordem Franciscana Secular também. Tá ruim o som. Fui convidada pela Ednilza, minha irmã de fraternidade, e para realmente crescer também dentro desse assunto da igreja, né? Tentar diminuir as dúvidas e esclarecer mais mesmo sobre o tema. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite, meu nome é Elizabeth, eu sou ministra da Eucaristia, já fui catequista, e para mim é um prazer estar fazendo esse curso, né? Para poder engrandecer e crescer mais na minha religião. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, eu sou Sônia Maciel, da Diocese de Balsas, da cidade de Riachão, Maranhão. E eu vi o link, eu vi a propaganda, né, em um grupo, e aí eu fiz a inscrição pela curiosidade. Eu sou ministra da palavra aqui na minha comunidade, e como às vezes eu tenho um pouco de dificuldade no Antigo Testamento, e aí eu me interessei e fiz a inscrição, né? Elizabeth, você está sem som. Eu esqueci de dizer que eu participo da igreja da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bem, então, vamos lá, né? Outros vão se apresentando à medida que desejarem. Então, nós temos seminaristas, padres, catequistas, ministros, todo mundo, gente que certamente tem muito contato com esse tema, embora talvez não com todos com a mesma profundidade, né? Porque é um tema muito específico de teologia, embora a gente conviva com isso todos os dias no mistério da Eucaristia. Então, vamos lá. Oficialmente, né, iniciando o nosso mini-curso sobre o sacrifício. E, como eu disse no início, vamos começar de uma maneira mais leve. Vamos começar a partir de Jesus e como ele enquadra, né, a partir da sua própria compreensão, o seu sacrifício.
repito, né, a nossa abordagem vai ser bíblico-teológica. E, se houver tempo, a gente faz uma abordagem também histórica, de modo como o sacrifício foi interpretado ao longo da história, porque isso tem muita implicação sobre a forma como nós o vivenciamos hoje. Então, para compreender corretamente o sacrifício de Cristo, é necessário, antes de tudo, modificar o nosso conceito de sacrifício. Conceito. Eu, infelizmente, não tive tempo de preparar uma apresentação. Na próxima aula, certamente, alguém me ajudará a fazer uma apresentação para ficar mais dinâmico, tá? Então, hoje, fazer mesmo uma exposição assim. Qualquer dúvida, pode perguntar, levante a mão, faça a pergunta que a gente vai tentando responder à medida do possível. Então, é preciso modificar o nosso conceito de sacrifício. Eu não vou abrir para fala agora, porque certamente não é muito didático, né, gente? Porque todos poderiam falar ao mesmo tempo, mas seria interessante. Pode pensar sem dizer, mas quando a gente fala em sacrifício, a gente pensa em algo positivo ou algo negativo? A palavra sacrifício desperta em nós coisas boas ou coisas duras, pesadas, algo que se tem de renunciar? Porque, de fato, na linguagem cotidiana, essa palavra adquiriu uma conotação negativa. Ela passou a significar privação dolorosa. Então, alguém poderia dizer, eu me inscrevi no mini curso do sacrifício, mas teria que fazer o sacrifício de ficar 2 horas à frente do computador. Então, seria um esforço, né, de ficar ali, um esforço duro. E alguém, né, sei lá, um trabalhador, um pai de família, mãe de família, poderia dizer, sei lá, que ganha um salário mínimo, poderia dizer, hoje em dia, o custo alto de vida e o dinheiro escasso nos obriga a fazer muitos sacrifícios, ou seja, ter que abrir mão de muitas coisas que seriam úteis. E essa, infelizmente, é a realidade, né, de muita gente no Brasil e mundo afora. Então, a palavra sacrifício se tornou sinônimo de privação, e privação dolorosa. E quando a gente olha para a cruz de Cristo, pronto, perfeito, está aqui, olha. Jesus se priva de sua vida e suporta tudo isso, e aí, por causa de nós. Aí, não vou entrar nesse assunto ainda, mas só para provocar como tem canção, tem músicas que nos colocam em cheio nessa direção. Uma, já de quem já foi professor sabe, né, dessa minha fala. A música, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu Senhor vivo está. Porque o sepulcro está vazio e o meu Senhor vivo está. E aí o canto originalmente em inglês é assim, né? Tem esse refrão. É só isso, na verdade. Aí no Brasil foram acrescentadas 2 estrofes. A primeira delas diz assim, Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. E aí isso tem a ver com como é que o sacrifício de Cristo foi entendido. A gente olha para a cruz, sacrifício, privação dolorosa. Então, se contribuiu muito para essa conotação negativa do conceito de sacrifício. Agora, em si, porém, sacrifício é um termo positivo na linguagem religiosa. Ainda que sim, na linguagem comum, a gente usa muito acertadamente. Eu vou fazer o sacrifício de, sei lá, de fazer tal coisa. Mas na linguagem religiosa, a palavra sacrifício, ela é positiva. Ela, na verdade, é o substantivo que corresponde ao verbo sacrificar. E o que significa sacrificar? Sacrificar significa tornar sagrado. Assim como simplificar significa tornar simples. Assim como purificar significa tornar puro. Então, purificar significa tornar puro. Santificar significa tornar simples. Sacrificar significa tornar sacro, tornar sagrado. A ideia, portanto, não é a de uma privação, mas ao contrário, a de um acréscimo de valor, de um enriquecimento. Então, sabe, essa conceituação é importante. Então, sacrifício, na linguagem religiosa, é um termo positivo. É o substantivo do verbo sacrificar, que significa tornar sagrado. Quer dizer, acrescentar um valor a algo. Algo que não é, passa a tornar-se sagrado.
E aí, você pode recordar na missa, né? Enviai o vosso Espírito Santo, ou santificai com vosso Espírito estas oferendas. Então, aquilo se torna santo. Então, sacrificar consiste em tornar sagrado o que não era. E isso requer comunicar a santidade divina, porque o sagrado pertence a Deus. Então, por meio do sacrifício, se comunica a uma realidade a santidade divina, que é, claro, a mais positiva de todas as realidades, a mais rica em valor, porque é preencher de santo, da santidade divina, algo que não era. É claro que um sacrifício bíblico, né, um religioso, pode envolver um aspecto doloroso, claro. Nós vamos ver isso, sobretudo, o sacrifício de animais. Isso envolve um corte, a morte dos animais. O próprio sacrifício de Cristo envolve, claro, uma dor, a sua dor. A gente recorda na sua angústia lá no Horto das Oliveiras, que prepara a grande dor sobre a cruz. Então, existe um componente doloroso. E, agora, esse aspecto doloroso não deve ser confundido. Um sacrifício não pode ser confundido, na sua totalidade, com esse aspecto doloroso, embora contenha um aspecto doloroso, visto que seu aspecto mais importante consiste na transformação positiva da realidade. Então, dito de outra maneira, repetindo, né, sintetizando, o sacrifício comporta um aspecto doloroso, mas ele não pode ser confundido com esse aspecto doloroso, porque a sua finalidade e seu aspecto maior é a transformação positiva daquela realidade, ou seja, torná-la sagrada, torná-la santa. Uma punição que é meramente uma punição, ela não é um sacrifício. Uma punição torna-se um sacrifício se for transformada internamente em um meio de santificação, de comunhão mais íntima com Deus. Você pode pensar aqui no jejum. O jejum por si mesmo, em si mesmo, ele não é um sacrifício. Ele se torna sacrifício, a gente sempre diz, né? O pessoal usa a linguagem de oferecer o jejum. Então, o jejum que acaba agregando em si, obviamente, uma outra intenção, uma espécie de intimidade e comunhão com Deus. Então, ali, assim, é uma privação, uma dor que é santificada por meio da íntima comunhão com Deus. Então, uma privação, como o jejum, torna-se um sacrifício se for transformada internamente em um meio de santificação, de comunhão mais íntima com Deus. Essa transformação se realiza por meio do amor divino, pois a santidade de Deus é uma santidade de amor. O sacrifício de Cristo consistiu em preencher seu sofrimento e morte com amor divino, a ponto de alcançar a vitória do amor sobre a morte. A ressurreição é parte integrante do sacrifício de Cristo, pois constitui seu desfecho positivo. Isso aqui já é algo importante. A gente não pode compreender o sacrifício de Jesus destacando, obviamente, apenas aquele momento da morte. E é isso que, muitas vezes, é o erro que a gente tem cometido. A gente olha para o sacrifício de Cristo como aquele ato sobre a cruz, que é o que ele sofre, obviamente. Mas, para compreender o sacrifício de Cristo, é preciso levar em conta a sua vida, que inclui também a sua morte, e que desemboca na ressurreição. Uma visão superficial das coisas vê apenas um forte contraste entre a morte de Jesus na cruz e depois a sua ressurreição. Então, uma dor muito grande, um silêncio, um vazio, e depois um grito, e depois a ressurreição. Então, como coisas separadas. Um contraste, né, entre a dor e a ressurreição, a alegria da vida. Uma visão profunda, porém, percebe uma estreita continuidade entre essas coisas. Com o poder interior do amor, Jesus transformou seu sofrimento e morte na fonte de uma nova vida. Uma vida de perfeita união com Deus na glória. Temos que dizer que a transformação realizada na paixão produziu a ressurreição. E, nesse sentido, o sacrifício de Cristo é o evento mais positivo que já ocorreu.
que já ocorreu, perdão. Repito, o sacrifício de Cristo é o evento mais positivo que já ocorreu. Apresenta uma riqueza inesgotável de aspectos. E aí, o objetivo do nosso curso, desse mini curso, é destacar, né, alguns dos mais importantes aspectos. Esses que nós vamos procurar explicar a partir de agora, nesse encontro de hoje, e nas próximas quartas-feiras, até a primeira quarta-feira de dezembro. O meu áudio está travando, é? Está normal, padre. Ah, então é a internet de quem falou que está travando. Não, exatamente. A minha parece normal aqui, né? Minha internet, minha conexão está boa. Então, estava dizendo que nosso objetivo nesse mini curso, então, é apresentar algumas, né, dessas riquezas inesgotáveis de aspectos que o sacrifício de Cristo comporta enquanto é o evento mais positivo que já ocorreu na história. Nosso percurso vai ser o seguinte: nós vamos examinar, em primeiro lugar, o aspecto do sacrifício como ação de graças. Então, sacrifício como ação de graças, e esse é o tema de hoje, depois dessa breve introdução. Sacrifício como ação de graças, sacrifício de louvor. E aí, não sei se eu consigo fazer um em cada quarta-feira, mas de qualquer maneira, o itinerário é esse. Depois vamos falar do sacrifício como purificação dos pecados, ou sacrifício de expiação. É o segundo aspecto. O primeiro, então, sacrifício como ação de graças, sacrifício como purificação dos pecados, ou sacrifício de expiação. A gente precisa, claro, entrar um pouco mais no Antigo Testamento. Depois, o sacrifício da libertação pascal. Depois, o sacrifício do estabelecimento da nova aliança, porque houve um sacrifício para a primeira aliança. Este é o sangue da aliança, disse Moisés ao povo, aquele pacto para ser o povo de Deus e Deus ser o Deus deste povo. Quando Deus propõe fazer dele uma propriedade particular, uma nação santa, um reino de sacerdotes, desde que o povo se comprometesse a observar e guardar toda a lei. Então, houve ali uma aliança. E Jesus, é claro, estabelece uma nova aliança com o seu sacrifício. E o sacrifício da consagração sacerdotal. Então, são estes aspectos, né? A purificação a ação de graças, purificação dos pecados, a libertação pascal, o estabelecimento da nova aliança e a consagração sacerdotal. Assim a gente poderá compreender um pouco mais, e aí, a partir do dado bíblico, teológico, portanto, a partir da revelação, e não tanto da história, mas da revelação bíblica, aquela frase de Jesus no capítulo 3, 16 do Evangelho de João. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. E aí, como diz o canto, que aí já é uma interpretação talvez um pouco diferente da concepção bíblica, enviou ao mundo para morrer no meu lugar. Será que foi isso mesmo? Para morrer no meu lugar? É esse o sentido do sacrifício? Então, comecemos com o sacrifício de ação de graças. Vamos aprofundar esse tema, o sacrifício de ação de graças. E abordar esta primeira dimensão é fundamental porque é o próprio Cristo que nos revela como ele compreende o seu ato. Então, para a gente ter uma ideia correta, aqui uma aguinha, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós não devemos olhar imediatamente para a cruz, que é, claro, indispensável, viu? Não devemos olhar logo para ela, mas começar pela contemplação da última ceia. É para a última ceia, evento que precede a cruz, que nós devemos olhar. Na última ceia, toda a oblação de Cristo já está presente e é iluminada de maneiras muito significativas.
importante recordar, né, nesse momento, que a última ceia precede a Páscoa de Jesus. Assim como no livro do Êxodo, aquela ceia, não é? Ceia pascal, às pressas, prefigurava a passagem. Em ambos os casos, essa ceia, tanto a ceia pascal lá no livro do Êxodo, que antecipa a passagem do mar, como a última ceia de Jesus, que antecipa a Sexta-feira Santa, o mistério da cruz, torna-se depois, né, uma ceia celebrada para recordar este grande acontecimento. Então, tanto a ceia pascal do Êxodo, quanto a última ceia, já contém em si todo o mistério, toda a oblação, todo o sacrifício. Então, a última ceia revela que o aspecto da ação de graças foi fundamental no sacrifício de Cristo. E, portanto, deve ser também em nossas vidas. Fundamental no sacrifício de Cristo e, consequentemente, na nossa vida. Quando pensamos em um sacrifício, no sentido religioso do termo, vemos como uma dádiva que oferecemos a Deus, não como uma dádiva que Deus nos dá. Por exemplo, o jejum, sou eu que faço, então eu que ofereço a Deus, eu repito essa expressão, o pessoal diz, vou consagrar o meu jejum, então eu vou oferecer a Deus este meu sacrifício, é uma dádiva que nós oferecemos. E não o contrário, não como uma dádiva que Deus nos dá. Jesus, ao contrário, via seu sacrifício, antes de tudo, como uma dádiva que recebia do Pai. João 18:11, Jesus diz assim, não devo beber o cálice que o Pai me deu? Não, o cálice que o Pai me deu. É uma dádiva que ele recebe. Uma dádiva de santificação e glorificação. E aí, quem já estudou o Evangelho de João, alguns já estudaram, né? E vão se lembrar, né, que no Evangelho de João, a paixão de Cristo não tem aquele apelo doloroso, né, de o inocente, acusado, vitimado, flagelado, não tem. No Evangelho de João, não. É a hora da sua glorificação que Jesus vai, obviamente, consciente e diria, porque esse é o momento de sua glória. Então, é a glorificação que o Pai lhe dá. Esse aspecto se expressa nos relatos da instituição da Eucaristia. Então, é uma dádiva que Deus lhe dá, que o Pai lhe dá. Uma dádiva de santificação e glorificação. É assim que Jesus olha para o seu sacrifício. E esse aspecto se expressa nos relatos da instituição da Eucaristia, que a gente vai olhar agora. No Novo Testamento, nós encontramos 4 relatos desse evento extraordinário. São os relatos da instituição da Eucaristia ou da última ceia, se preferirem. Está nos 3 evangelhos sinóticos, então, Marcos, Mateus e Lucas. Não está no Evangelho de João, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Todos esses relatos nos dizem que antes de entregar seu corpo e sangue aos apóstolos, Jesus deu graças ao Pai. No Evangelho de Mateus, nós lemos o seguinte, é Mateus 26, 16 a 27. Eu vou escrever aqui no chat, talvez, para facilitar a citação. Mateus 26, não, 26, perdão. 26, 16 a 17. Diz o seguinte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos. Em seguida, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-lhes. Então, vejam, o dar graças. Repito, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos. Em seguida, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-lhes. Nessa passagem, notamos que Jesus deu graças 2 vezes. Sua gratidão é expressa com 2 termos diferentes. O primeiro é o verbo abençoar. Abençoar.
pronunciar a bênção. Tem a ver com beraká hebraica. Abençoar, pronunciar a bênção. E o segundo verbo é dar graças. Dar graças tem a ver com eu, haristen. Em grego, eu, haristen, dar graças. E Marcos, em seu relato, que está no capítulo 14, usa esses dois verbos igualmente. Marcos 14, 22 a 23. Igualmente. E Lucas e Paulo são os outros dois textos, né? Então Mateus e Marcos usam igualmente os verbos. Lucas, capítulo 22, 19. E a primeira carta aos Coríntios, 11, 24, trazem o verbo dar graças. Eucharistem. E em grego, estou acabando de dizer, né? Agradecer ou dar graças é eucharistem. Acabei de colocar ali em cima, né? Eucharistem ou eucaristem. De onde deriva o substantivo eucharistia, em grego, ou eucaristia. Daí que deriva. Que em grego significa ação de graças, isso aí todo mundo sabe, né? Eucaristia quer dizer ação de graças. Como Jesus começou agradecendo a Deus ao instituir o sacramento do seu corpo e seu sangue, a igreja chamou este sacramento justamente de Eucaristia, o que demonstra como a igreja compreendeu a importância fundamental do aspecto de gratidão no sacrifício de Cristo. As orações eucarísticas geralmente começam com um prefácio que diz: é verdadeiramente justo e bom, nosso dever e nossa salvação, dar graças a Ti, Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, sempre e em todo lugar. Estou mudando um pouco as palavras, mas substancialmente é isso. Começa assim: é verdadeiramente bom e justo, nosso dever e nossa salvação, dar graças a Ti, Senhor, a voz, em português a gente usa a voz, Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, aqui, sempre, em todo lugar. Então, nesse sentido, elas são verdadeiramente orações eucarísticas, no sentido etimológico do termo, porque expressam ação de graças e conferem à missa o valor de um sacrifício de ação de graças. Então, o que é a missa? Uma definição. Sacrifício de ação de graças. Isso é em perfeita consonância com as palavras de Jesus na última ceia, como ele compreende o seu sacrifício, como a igreja compreendeu a Eucaristia. Os evangelhos revelam-nos a extrema importância que a ação de graças teve para Jesus na sua relação com o Pai. Para expressar, utilizam os dois verbos que encontramos nos relatos da última ceia. Eucharistem, dar graças, e o outro é eulogen. Então, eucharistem e eulogen. Esses dois verbos. Eulogen quer dizer abençoar, tá? Abençoar, pronunciar a bênção. Eulogen. Em grego. Em hebraico é barak. Eulogen. O verbo eucharistem, dar graças, encontra-se no relato da segunda multiplicação dos pães nos evangelhos de Mateus e Marcos. Mateus e Marcos trazem duas vezes o milagre da multiplicação dos pães. E na segunda está presente o verbo dar graças. A primeira coisa que Jesus fez, quando os discípulos lhe entregaram os poucos pães e peixes que tinham disponíveis, o que Jesus fez foi dar graças, ou seja,
proferir uma oração de ação de graças. Trago aqui o texto de Mateus 15, 35, 36, e também Marcos, que traz essa mesma multiplicação dos pães, Marcos 8, 6. Vocês vão lembrar aquela multiplicação em que sobram 7 cestos. A primeira sobraram 12, a segunda sobraram 7. É interessante que na primeira, Jesus usa o verbo eulogem, né? Pronunciou a bênção sobre os pães. Na segunda, ele eucharistém, ele dá graças. Diz o texto de Mateus: depois de ordenar que a multidão se sentasse no chão, Jesus tomou os 7 pães e os peixes e deu graças. Ele os partiu e os deu aos seus discípulos, e os discípulos os distribuíram à multidão. Então, a primeira coisa que Jesus faz é dar graças. No único relato da multiplicação dos pães que encontramos no Evangelho de João, o verbo dar graças aparece 2 vezes. João 6, 11. E aí uma pergunta de gincana bíblica. Se alguém perguntar qual é o único milagre narrado pelos 4 evangelistas, todo mundo já sabe, é a multiplicação dos pães. Então, em João 6,11 e João 6,23, aparece na multiplicação dos pães, no Evangelho de João, a expressão dar graças. A primeira vez que o evangelista relata o que Jesus fez naquela ocasião, João 6,11, diz assim: Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os. Depois, numa segunda ocasião, quando, para fazer alusão ao milagre, é dito: o povo comeu pão depois que o Senhor deu graças. Versículo 6, 23. Então, essa maneira de falar sobre o milagre é significativa. Demonstra a importância atribuída à gratidão de Jesus pelo desenrolar do evento. Em outra passagem, também do Evangelho de João, o próprio Jesus pronuncia a palavra eucharistou, quer dizer, eu te dou graças, dirigindo-se ao Pai. E foi após a morte de seu amigo Lázaro. Ele é conduzido ao túmulo e, tendo chegado lá, manda remover a pedra que bloqueava a entrada. Diante do túmulo aberto, ele olha para cima e diz: Pai, eu te agradeço. Essa palavra, ou eu te dou graças, literalmente é eucharistou. Eu escrevi aqui porque tem estudante de teologia aí. Eucharistou. Quer escrever aqui direitinho o grego? Está aqui, ó. Eucharistou. Eu te dou graças. João, para conferir, João 11, 41. Certamente essa é uma oração muito surpreendente, viu? Nessas circunstâncias. E ainda mais reveladora, justamente por causa da circunstância, da atitude interior de Jesus. Então, diante da morte, eu te dou graças, diz Jesus. Isso revela muito. Em outros textos, então a gente vai voltar depois a esse texto. Em outros textos dos evangelhos, o verbo abençoar, pronunciar uma bênção, é usada para falar da gratidão de Jesus. É o caso da história, já citei antes, da primeira multiplicação dos pães nos evangelhos sinóticos. No Evangelho segundo Mateus, nós lemos: Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Então, trata-se da primeira multiplicação dos pães em Mateus e também em Marcos. Marcos 6:41. Lucas usa quase o mesmo texto, né? Quase o mesmo termo. Em Mateus e Marcos, o verbo abençoar, ele não possui complemento. Quer dizer, por exemplo, abençoou a Deus, ou abençoou as crianças. Não tem. Simplesmente abençoou, pronunciou a bênção. E, é claro, nesse caso, o complemento implícito é Deus, é uma bênção dirigida a Deus. Jesus bendisse a Deus em referência ao pão. Bendizer a Deus é outra forma de expressar gratidão.
Vocês lembram que tem muitas passagens nos evangelhos que relatam isso. Por exemplo, dita Maria. Ou, não, o bendizer aquela mulher no meio da multidão que bendisse Maria indiretamente, né? Bendito os seios que te amamentaram, o ventre que te gerou. Bendita és tu entre as mulheres. De algum modo isso se reporta a Deus. Deus a fez bendita, é um termo passivo, né? Quem é bendito é porque foi abençoado. Então, implicitamente, Deus é o autor dessa bênção. Então, a forma completa, bendizer a Deus, encontra-se no Evangelho de Lucas, no relato do nascimento de João Batista, quando se lê que seu pai, Zacarias, falou bendizendo a Deus. Lucas 1, 64. Quando sua língua se soltou, ele falou bendizendo a Deus. Zacarias disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nosso famoso Benedictus, da oração da manhã. Lucas 1, 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Em outras palavras, Jesus agradeceu a Deus por sua intervenção salvadora. Na liturgia, a gente usa uma fórmula semelhante para o ofertório da missa. E aí os diáconos e os padres, mas também o povo em geral, né? Talvez menos o povo em geral, porque quase a gente não pronuncia, mas em voz alta, né? A gente reza baixinho. Na hora da consagração, não da consagração do pão, na hora que a gente toma o pão, na hora do ofertório, a gente faz uma oração. Bendito sejas tu, Senhor, embora a gente use a voz, né? Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e será tornado para nós pão de vida eterna. A mesma coisa se faz com vinho. Então, bendito sejas tu, Senhor, Deus do universo. E as palavras que seguem demonstram claramente que esta bênção de Deus é uma ação de graças, pois falam da bondade de Deus e de seus dons. Dizem que de vossa bondade recebemos este pão, fruto da terra, fruto da vossa bondade da terra, fruto da vossa bondade e da videira, fruto do trabalho humano, mas, sobretudo, provém da bondade de Deus, tanto o pão quanto o vinho. A gratidão se expressa, então, como uma oferenda. Em latim, quem tibi oferimus. Quem tibi oferimus. Que seria que nós te apresentamos, né? Bendito sejas pelo pão que recebemos de tua bondade, que agora te apresentamos. E se tornará, em seguida, o corpo, isso vale para o pão, e o sangue, isso vale para o vinho, sangue de Cristo. Então, oferta de Deus aos homens e mulheres, então é Deus que dá o pão e o vinho, e agora, oferta dos homens e mulheres, ali, mediados por aquele que está ali, o sacerdote, e oferecido a Deus. Então, esta bela oração do ofertório expressa todo o dinamismo na missa como um sacrifício de ação de graças. Portanto, não há diferença real de significado entre abençoar a Deus e dar graças a Deus. Há apenas uma diferença linguística. Abençoar a Deus corresponde, na verdade, ao modo hebraico, né, a beraká, de expressar a gratidão a Deus, enquanto dar graças corresponde à forma grega. Então, repetindo, né, abençoar, pronunciar a bênção, é a fórmula hebraica, por isso está muito presente em Mateus e Marcos, e dar graças é a fórmula grega, por isso está muito presente em Lucas e Paulo. Na primeira e na terceira orações eucarísticas, a liturgia uniu as duas expressões no momento da consagração, dizendo que Jesus deu graças com a oração da bênção. Então, une as duas formas, a bênção e a ação de graças. Podemos facilmente compreender como o principal aspecto da oração filial de Jesus não poderia ser outra coisa senão gratidão. Esse é o principal aspecto da oração filial de Jesus. O que significa ser filho para Jesus?
senão receber continuamente tudo do amor do Pai. O amor filial é necessariamente um amor grato, né? Um amor de gratidão. Jesus, o Filho de Deus, agradece ao Pai, reconhecendo nele a fonte do seu ser, da sua vida, do seu amor. Por isso, ele deve aceitar tudo do Pai, reconhecer que recebe tudo dele e abrir-se em gratidão, cuidado, né? Em gratidão e não ingratidão, em gratidão, a imensa corrente do amor que vem do Pai. Jesus partilha conosco, e é importante isso, a sua vida filial, para que possamos adotar com ele a mesma atitude. Então, receber do Pai todo o amor. Quando é festa do batismo do Senhor, eu gosto de dizer nas homilias que aquilo que foi dito para Jesus, tu és meu filho, hoje te gerei, eis o meu filho amado, tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Quer dizer, no nosso batismo acontece o mesmo conosco, tá? A expressão é dita para nós. Quer dizer, no batismo somos gerados filhos amados do Pai. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos diz: Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama, Abba, Pai. Ou seja, a atitude que Jesus tem com seu Pai, a relação que tem com ele nos permite, por meio do seu Espírito, ter também. Devemos compreender que este clamor filial é, antes de tudo, um clamor de amor grato, agradecido, que nos une ao amor agradecido de Jesus pelo Pai. Este aspecto da vida de Jesus é revelado, sobretudo, no Evangelho de João, que é o que mais se preocupa em nos mostrar a relação entre o Filho e o Pai. Jesus se mostra consciente de receber tudo do Pai, não apenas a sua vida, mas também as palavras que pronuncia e as ações que efetua, os milagres que ele realiza e até mesmo os discípulos que o seguem. Tudo ele recebeu do Pai. Vou citar alguns textos. Sobre o seu ensinamento, Jesus diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Vou colocar aqui a citação, vocês anotem aí e depois podem conferir. A minha doutrina não é minha, lá no capítulo 7, versículo 16, ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E ainda, o que eu digo, falo exatamente como o Pai me disse. Sempre João 12:50 e 8:28. Pode conferir lá. O que eu digo, falo exatamente como o Pai me disse. E ainda, de suas obras, Jesus diz que são um dom do Pai. As suas obras são um dom do Pai. Ele diz o seguinte, em João 5:19. O Filho nada pode fazer por si mesmo. Só pode fazer o que vir o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz também. Naquele contexto lá do homem que foi curado numa piscina, quer dizer, que tinha uma piscina no capítulo 5, que, segundo o texto, tinha um anjo que descia na piscina e as águas borbulhavam. Então, aquele primeiro que entrasse na piscina vinha curado. Jesus o viu e disse: quer ser curado? Eu quero, mas ninguém me leva. Aí Jesus o curou. E aí, por isso, Jesus foi depois perseguido, porque era dia de sábado. Aí Jesus diz: o meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Então, nesse contexto, ele diz isso, na conversa ou discussão com as autoridades judaicas. O Filho nada pode fazer de si mesmo, só pode fazer o que vir o Pai fazer, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai faz vida, então Jesus gera vida, nesse caso, a cura. Jesus afirma diversas vezes em sua oração sacerdotal, a oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, que seus discípulos são um dom do Pai. Dirigindo-se ao Pai, Jesus diz: eram teus e tu os deste a mim. João 17:6. Eram teus e tu os deste a mim. Depois, eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus.
João 17, 9. São teus os que me deste. E ainda, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Se chama oração sacerdotal, porque é uma oração de mediação. Jesus reza pelos seus discípulos e reza também por nós. Ele diz, rogo também por aqueles que hão de crer em teu nome por causa da palavra deles. Jesus, então, amplia a perspectiva com uma esplêndida descrição da relação recíproca que o une ao Pai. Ele diz, tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. 17, 10. Conferir também 16, 15. Jesus demonstra, assim, imensa gratidão pela generosidade ilimitada do Pai para com ele. A gratidão incessante do Filho para com o Pai manifesta, sobretudo, em circunstâncias em que a ideia de agradecer a Deus não nos ocorreria. Portanto, temos algo a aprender com o exemplo de Jesus e algo, certamente, a corrigir no nosso próprio comportamento. E aí, estou falando acerca de 2 episódios que a gente vai analisar agora. Uma pausa para um gole d'água. Tá tudo claro até aqui? Alguma pergunta? Alguma consideração? Tudo certo. Muito bem. Vamos analisar, então, 2 episódios que têm uma relação mais próxima com a última ceia. É a multiplicação dos pães e Jesus diante do túmulo de Lázaro. Aprofundando. A multiplicação dos pães. Multiplicação, a pessoa foi longe. E a ressurreição de Lázaro. Primeira multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, a oração de graças ou bênção aparece à primeira vista como um fato comum do cotidiano. Algo que a gente faz, né, cotidianamente, e às vezes só para dizer, já pode comer, às vezes sem a sinceridade devida, né? Então, a hora de comer, então, faz a bênção para a gente comer, é o start, né? E, de qualquer modo, a gente faz, né? Os judeus faziam isso e nós também fazemos. Sei que nos conventos isso ainda é ainda mais sistemático, né? Tem aquele que faz a oração, etc. Sei disso. E nos seminários é um pouco assim, estou falando da minha experiência de seminário, tá? Que é hora de comer, não, tem que rezar primeiro. Então, alguém reza para começar a comer. Então, às vezes falta sinceridade ali naquela oração, sabe? Falta. A fome parece ser mais forte. Então, os judeus tinham o costume de rezar, né? De louvar a Deus pelo alimento. Muitos, provavelmente, pronunciavam a fórmula habitual de forma distraída, enquanto Jesus demonstra que, para ele, não se trata de uma simples fórmula, mas de uma oração filial, um verdadeiro contato com Deus. Ele, de fato, primeiro eleva os olhos ao céu e depois pronuncia a bênção. Está naqueles textos da multiplicação dos pães, uma referência aqui é Mateus 14, 19. O ponto mais importante, porém, não é esse, mas a situação em que Jesus expressa a sua gratidão a Deus. Porque não se trata de uma situação de abundância, como normalmente, graças a Deus, nós temos nos seminários, né? Normalmente. Mas se trata de uma situação de grave carestia, um momento da multiplicação dos pães. E é por isso que Jesus multiplica os pães. Há, segundo Mateus, 5.000 homens para alimentar em um lugar deserto, sem contar mulheres e crianças. Especifica Mateus 14, 21. E apenas 5 pães e 2 peixes estão disponíveis.
alguns textos até dizem, olha, temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? No Evangelho de João, Filipe diz, Senhor, nem 300 denários seriam suficientes para comprar alimento para toda essa gente. Então, a atitude sugerida pelas circunstâncias não é de gratidão. Tanto que, num dos relatos, um dos discípulos diz assim, Senhor, despacha a multidão para que vão procurar alimento. Vocês imaginam, né? Então, muita gente reunida num só lugar, fome, algum alimento, certamente um momento de crise. Para ter uma confusão, não demora, a gente sabe disso. Então, a atitude sugerida pelas circunstâncias não é de gratidão. Durante o êxodo do Egito, situações de fome causaram preocupações. Para ficar só no âmbito bíblico, viu? A gente poderia dar exemplos da nossa vida. Mas para ficar no âmbito bíblico, situações de fome causaram preocupações, queixas e até rebeliões. Vocês lembram disso, a caminhada do povo pelo deserto. Foi para isso que tu nos trouxeste aqui, Moisés, para nos matar de fome? Era melhor ficar escravo no Egito, porque lá a gente era escravo, mas tinha panela para a gente cozinhar cebola. Lá a gente, pelo menos cebola para comer, a gente tinha. Aí Deus mandou o maná, o pão do céu. Lá no livro dos Números, eles disseram, nós estamos, no capítulo 17, aliás, nós estamos cansados desse alimento miserável. Eles se queixam. Muito. E Moisés, uma vez, se lamenta com o povo, se lamenta a Deus, dizendo assim, ela está em Êxodo 17:4, quando diz assim, o que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão por causa da fome. E aí Jesus, né, então, quer dizer que situações de fome geram outro tipo de atitude, não de gratidão. E Moisés, por exemplo, gerou uma grande preocupação, uma angústia. Jesus, porém, pega os poucos pães, olha para o céu, bendiz o Pai Celestial e lhe agradece. Ele não se queixa do que não tem, mas dá graças pelo que recebeu. Esse contato de gratidão com o Pai desbloqueia a situação. Com sua gratidão, Jesus abriu o caminho para a bondade divina que se dá a todos em abundância. A conclusão da cena foi essa. E todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E isso todos os evangelistas recordam. Mateus, capítulo 14, 20, Marcos 6, 42, 43, Lucas 9, 17 e também João 6, 12 a 13. E aí, bem, a consequência para nós não precisa aplicar, né? Não é uma homilia, então cada um deduz daí qual seria a atitude que Jesus nos ensina a partir da sua atitude. Outro aspecto a destacar nessa cena é que Jesus não pediu os pães para si, mas para dar aos outros. Então, Jesus agradece a Deus por ter algo para dar. O Pai Celestial é quem dá generosamente. Jesus lhe agradece pela oportunidade de participar de sua generosidade. Diz Jesus, Pai, quer dizer, poderia dizer, né? Uma paráfrase. Eu te agradeço por estes pães que colocaste em minhas mãos, para que eu possa participar da tua vida de amor e generosidade. Este é o significado da oração de Jesus. Muito diferente da oração, de um tipo de oração, né, que frequentemente pode ser egoísta. Que a gente pode fazer, né? Tomamos posse dos dons de Deus, pedimos outros dons para nós mesmos e não pensamos em compartilhá-los para o benefício dos outros. E eu cito sempre esse exemplo, porque até a Eucaristia corre o risco de ser vivida dessa maneira. Lembro no início da pandemia, quando houve uma orientação na CNBB, né, obviamente, obedecendo às normas sanitárias, de fechar as igrejas, então, sem missa, etc., um grupo de pessoas começou a atacar os bispos do Brasil, dizendo, bispos, devolva-nos a Eucaristia. Sem se preocupar ali com o que isso pode gerar. Devolva-nos a Eucaristia. Não nos prive da Eucaristia. O Papa Francisco diz que a igreja é nos hospitais, nesse momento.
E depois, no episódio que se desenrola diante do túmulo aberto de Lázaro, a ação de graça de Jesus é ainda mais impactante. É o segundo episódio. Enquanto antes da multiplicação dos pães tratava-se de evitar um perigo, a rebelião do povo com fome, no caso de Lázaro, o perigo já não era evitável. A desgraça já havia ocorrido e não havia mais como remediá-la. Nessa dolorosa circunstância, Jesus profere sua oração. É João 11, 41, 42. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Certamente Jesus dá graças não pela morte em si, mas pela vitória sobre a morte. A morte, nessa circunstância, deveria se tornar uma oportunidade de vitória e, por isso mesmo, oportunidade de crescimento na fé para muitas pessoas. E é esse o efeito do relato, né? Quando a gente lê. Marta acreditou, muitos judeus acreditaram, Maria acreditou. Então, desde o princípio, Jesus desejou a vitória sobre a morte, mas deixou-se guiar pelo Pai. Não se apressou a ir a Betânia para curar seu amigo. O desenrolar dos acontecimentos mostrou que a vitória, desta vez, não seria alcançada por meio de uma cura que o preservasse da morte. Lázaro está morto. Jesus, porém, não tem dúvidas da intervenção do Pai e, com uma extraordinária plenitude de confiança filial, antecipa sua ação de graças, precisamente no momento em que o cumprimento parecia impossível, porque já estava morto. E ele diz isso: Pai, eu te agradeço por teres me ouvido. Tenho certeza de que me ouvirás e que me darás a vitória sobre a própria morte. Essa é a confiança de Jesus. Tendo dito isso, diz o texto, 11, 43, 44, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora, ou sobe do túmulo. E o morto subiu, saiu do túmulo. Neste episódio, a ação de graças assume um significado muito forte, porque ela foi antecipada. Antes da vitória, Jesus deu graças por ela. Este é um testemunho extraordinário da vida interior de Jesus, da sua união filial com o Pai, da sua confiança em superar os obstáculos mais terríveis, como, por exemplo, a morte. A intimidade mútua do Pai e do Filho e a imensa gratidão do Filho manifestam-se como uma luz intensa. Temos agora a última ceia. Na última ceia, Jesus dá graças ao Pai. E aí, para melhor compreender esta ação de graças final, a mais importante de todas, é útil compará-la com as ações de graças anteriores, cada uma das quais esclarece a última ceia à sua maneira. A conexão é mais visível na multiplicação dos pães. Na última ceia, assim como antes da multiplicação dos pães, Jesus tomou o pão, esses 4 verbos que a gente ainda usa na missa. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, com a qual deu graças a Deus, partiu, distribuiu. Então, são os 4 verbos. Tomou o pão. E quem gosta de liturgia, sabe que do ofertório até a comunhão, todo esse rito, desde o ofertório até a comunhão, não é outra coisa senão o desenvolvimento desses 4 verbos. Tomar o pão, pronunciou a bênção de ação de graças. O ofertório é tomar o pão, né? Depois começa a ação de graças, o dar graças com a oração eucarística, depois a consagração, depois o partir na hora do Cordeiro de Deus e, finalmente, a comunhão.
Então, tomou o pão, pronunciou a bênção de graças, partiu e deu. E aí depois ele fez o mesmo com o cálice de vinho. Então, são aqueles textos que a gente citou da última ceia, Mateus 26, 26 a 27, Marcos 14, 22 a 23, Lucas 22, 19 a 12, 19 a 22, primeira carta aos Coríntios 11, 23 a 25. Como a gente pode ver, os evangelistas usaram as mesmas expressões para narrar os dois episódios. O episódio da última ceia, porém, diferentemente do outro, não tinha nada de extraordinário, pelo menos externamente. Ou seja, os pedaços de pão não foram multiplicados, porque os convidados eram poucos. As palavras de Jesus, contudo, mesmo neste caso, fizeram de um fato comum algo muito extraordinário. Então, aqui a força da palavra de Jesus, repito. As palavras de Jesus na última ceia fazem de um fato comum, quer dizer, uma refeição normal, quer dizer, não era normal porque era a celebração da Páscoa, mas era habitual. Então, anualmente, a normalidade é nesse sentido. Se fazia uma vez por ano essa refeição, mas se fazia todos os anos. Era normal dentro de um calendário anual. Mas faz desde uma refeição comum, anualmente, algo extraordinário. Então, vamos tentar aqui explicar a riqueza contida na simples expressão dar graças, que é o tema do nosso encontro de hoje. Sacrifício de ação de graças. O que está contido? Que riqueza está contida nessa expressão dar graças? É importante primeiro ver em que sentido os apóstolos a compreendiam na época. Jesus pega o pão e diz: Pai, obrigado por este pão que posso distribuir aos meus irmãos. Este primeiro significado de ação de graças corresponde ao primeiro aspecto da situação, ou seja, de uma refeição partilhada, uma bela realidade que tem uma relação especial com a paternidade divina, fonte da vida e da comunhão fraterna. Então, já aqui tem um significado importante. Um pão que é compartilhado, que brota de Deus, que é compartilhado entre os irmãos. Jesus, porém, sabe muito bem que esta não será uma refeição comum. Ele sabe, os apóstolos ainda não. O pão não permanecerá apenas alimento material. Ao dar graças, ele sabe o que fará no instante seguinte. Percebe que o Pai lhe concede a possibilidade de uma dádiva mais generosa. E qual é essa dádiva mais generosa? Porque o pão já é uma dádiva. Qual seria a dádiva mais generosa? A possibilidade de oferecer o pão celeste, o pão celestial, para comunicar a vida divina. Jesus não afirma ter iniciado a dádiva, mas apresenta a Eucaristia, a ação de graças, como um dom do Pai. Por isso ele dá graças a Deus. No discurso sobre o pão da vida, lá no Evangelho de João, capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, Jesus faz um longo discurso sobre o pão da vida na sinagoga em Cafarnaum, que aí alguns vão recortar das aulas de Evangelho de João. Jesus nos apresenta as duas mesas, a mesa da palavra, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Depois, essa é a primeira parte do discurso. Segunda parte, ele diz, eu sou o pão vivo do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Aí ele dá carne, sangue e a Eucaristia. Então, as duas mesas, a da palavra e da Eucaristia. Em todas elas, Jesus se dá como pão da vida. Então, lá no capítulo de João 6,32, no discurso sobre o pão da vida, Jesus diz, depois da multiplicação dos pães, meu Pai vos dá o pão do céu. João 6,32. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Vossos pais comeram e morreram. É o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. É verdade que esse dom do Pai se concretiza por meio de Jesus, que pôde dizer no mesmo discurso, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6,51. O dom do Pai
tornou possível o dom do Filho, pois, como vimos, tudo o que ele faz, de Jesus, o Filho também o faz. João 5,19. O dom de Jesus é apenas o segundo aspecto do evento. O primeiro aspecto fundamental é o dom do Pai. Quer dizer, Jesus se dá porque o Pai lhe deu. Ou o Pai o deu. Jesus dá graças pelo primeiro aspecto, isso aqui é importante. Quer dizer, o aspecto do Pai. Eu te agradeço, ó Pai, porque por meio deste pão que tenho em minhas mãos, eu mesmo me tornarei pão para a vida do mundo. Agradeço-te por me teres dado o meu corpo, que posso dar como alimento espiritual aos meus discípulos. Por me teres dado o meu sangue, que posso transformar no sangue da aliança. Agradeço-te, antes de tudo, por me teres dado um coração cheio de amor, ansioso por fazer essa doação completa de mim mesmo, para estabelecer uma aliança eterna de amor entre ti, ó Pai, e todos os meus irmãos. Seria talvez um desenvolvimento da oração de Jesus, o seu agradecimento. Então, este é o significado mais profundo da gratidão de Jesus. A Eucaristia é um dom para a vida do mundo. João 6,51 nos faz pensar e concluir isso. A Eucaristia é um dom para a vida do mundo. Jesus não limita sua intenção amorosa ao pequeno grupo ao seu redor. Não limita. Ele ordena aos apóstolos que continuem fazendo o que ele está fazendo. Fazer isso em memória de mim. É Lucas 22, 19. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Fazer isto em memória de mim. Sua ação de graças, portanto, está na origem de uma multiplicação, não dos pães, mas a multiplicação do pão, né, com P maiúsculo. Embora, claro, a partilha, a fraternidade decorra da Eucaristia, e não vamos entrar aqui nesse mérito. Então, sua ação de graças, portanto, está na origem de uma multiplicação não dos pães, mas do pão. Esse é o diferencial, claro, da igreja. Que mesmo que não ocorra imediatamente, é prevista e é mais importante do que a multiplicação dos pães no deserto. Isso mesmo Jesus diz, né? Vocês, lá no Evangelho de João, capítulo 6. Rabi, quando chegastes aqui, Jesus diz, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinal, mas porque vocês comeram e ficaram saciados. E, diretamente, querem comer de novo. Então, trabalhai pelo alimento que não perece, que não se perde. O alimento que o Filho vai dar. O que devemos fazer para trabalhar nas obras do Pai? A obra do Pai é que creiais naquele que lhe enviou, de Jesus. Então, na realidade, o propósito da multiplicação dos pães não era apenas alimentar a multidão, isso que eu acabei de dizer, mas também pronunciar a multiplicação do pão, né, do pão eucarístico, em todos os tempos e lugares. Eis a luz que a multiplicação dos pães lança sobre a gratidão de Jesus na última ceia. A ligação entre a última ceia e a ação de graças oferecida diante do túmulo de Lázaro não é tão óbvia. Vamos agora analisar o que há de comum entre a ação de graças na morte de Lázaro e a última ceia. Não é tão óbvia assim. De fato, à primeira vista, vemos uma grande diferença entre os dois episódios. Por um lado, trata-se de uma oração feita ao ar livre, diante de um túmulo, e, por outro, de uma refeição compartilhada na intimidade do cenáculo. Mas se refletirmos um pouco, descobriremos uma estreita conexão, pois em ambos os casos, Jesus precisa enfrentar a morte e vencê-la. Porque a última ceia se coloca justamente um dia antes da sua própria morte. No primeiro caso, Jesus precisa enfrentar a morte do seu amigo. E é digno de nota que no Evangelho de João, Jesus é Deus. Desde o princípio ele é assim, né? É humano, mas é Deus. Quase não se fala do aspecto humano de Jesus, só do aspecto divino. E nessa cena de Lázaro, é muito interessante como
pelo menos 3 vezes, o evangelista nota que Jesus estremeceu profundamente, se emocionou, chorou. Então, veja, não é um choro de um humano, é o choro divino. E aí chama atenção isso, né? Como é que Jesus sabe o que vai fazer, ele sabe que vai ressuscitar Lázaro e chora, fica comovido profundamente. Isso é muito interessante, um aspecto humano, porque eu digo que é a solidariedade de Deus com o sofrimento humano. Ele compreende o sofrimento humano. E mesmo sabendo que aquilo vai ser transformado, então ele, obviamente, vive o momento junto com o povo. Então, Jesus, no primeiro caso, precisa enfrentar a morte do seu amigo, por isso dizem, né? Vede como ele o amava, porque viram que ele estremeceu profundamente. Agora, enfrentando a morte do seu amigo, indiretamente Jesus afronta a sua própria morte. Indiretamente. E realmente o contexto daquela cena coloca isso em evidência. Quando ele decide ir para Betânia, quando soube da morte de Lázaro, seus discípulos lhe apontam que, ao fazer isso, ele está colocando sua própria vida em risco. Rabi, disseram-lhe eles, os judeus estavam agora mesmo tentando apedrejar-te e vais lá de novo. João 11, 8. Essa fala. Então, diante da firme determinação do mestre, Tomé diz aos seus companheiros discípulos, vamos também nós morrer com ele. Veja Tomé, né? Aquele que depois duvidou, mas aqui é um homem forte, valente. Vamos também nós morrer com ele. Para devolver a vida ao seu amigo, Jesus se expõe à própria morte, se expõe à morte. Na última ceia, Jesus confronta diretamente a sua própria morte. De fato, ele a torna presente no pão partido, no vinho derramado, e a transforma em ocasião de ação de graças. Isso aqui é a coisa mais bela. Sacrifício como ação de graças. Convertendo-a em um sacrifício de gratidão. Vou repetir. Na última ceia, Jesus confronta diretamente a própria morte. Ele a torna presente, a morte de Jesus está presente no pão partido, no vinho derramado, e transforma a própria morte em ocasião de ação de graças, convertendo a morte em um sacrifício de gratidão. Na última ceia, assim como no túmulo de Lázaro, o fato surpreendente e ainda mais significativo é que a ação de graças foi realizada antecipadamente, ou seja, antes da vitória sobre a morte. Portanto, ela constitui uma revelação excepcional da vida interior de Jesus e de sua união filial com o Pai. E não é apenas uma revelação, mas também uma ação extremamente eficaz, que abarca antecipadamente tudo o que acontecerá depois e lhe confere uma nova dimensão, ou seja, confere um conteúdo diferente. A ação de graças de Jesus define o rumo de todo o evento. Qual é o todo o evento? É a instituição da Eucaristia, a paixão e a ressurreição. Tudo isso é enquadrado como uma grande ação de graças. A instituição da Eucaristia, a paixão e a ressurreição. Então, todo evento se torna um sacrifício de ação de graças. A Eucaristia, culminando na ressurreição, que é parte integrante do sacrifício de Cristo. Podemos dizer que Jesus ressuscitou porque transformou sua morte em uma oferta de ação de graças. Aqui não se trata mais apenas de palavras de agradecimento, mas de uma oferenda, de um sacrifício de ação de graças, ele mesmo, a sua vida. E, bem, aqui a gente vai voltar a olhar para o Antigo Testamento, ver, isso está presente no Antigo Testamento? Alguém pode perguntar. Está presente? Está presente no Antigo Testamento. Isso é o que nós vamos ver agora.
Esse tipo de sacrifício era praticado frequentemente no Antigo Testamento. Contudo, devemos observar que a ordem dos acontecimentos, aqui no caso da última ceia, no caso do sacrifício de Jesus, sacrifício de ação de graças, é surpreendente, completamente diferente da encontrada no Antigo Testamento, da ordem encontrada no Antigo Testamento. Vou colocar aqui para fixar. Ordem do sacrifício de ação de graças. Temos uma organização, uma ordenação diferente dos acontecimentos. Então, a afirmação é essa. Esse tipo de sacrifício estava presente no Antigo Testamento, mas aquilo que Jesus faz, sacrifício de ação de graças, na linha do Antigo Testamento, inverte a ordem. Vamos ver. Qual é o padrão usual? Ou seja, qual é a ordem no Antigo Testamento? É simples. Uma pessoa se encontra em perigo de vida, primeiro elemento. Invoca a Deus para que a livre do perigo, segundo elemento. E promete a Deus um sacrifício de ação de graças caso escape da morte. Então, são essas três coisas. A pessoa está em perigo, invoca a salvação e promete um sacrifício de ação de graças, caso escape da morte. Se não morrer, acabou. Se morreu porque não foi atendido, logo não tem sacrifício. A pessoa escapa da morte e vai ao templo em Jerusalém para oferecer, em meio à assembleia festiva, o sacrifício de ação de graças, que culmina com uma refeição oferecida a todos os presentes, especialmente aos pobres. Vocês vão já me perguntar, e onde é que está isso na Bíblia? Vamos dizer, vamos trazer. Vários salmos apresentam... Alguém levantou a mão, fez alguma coisa? Eu vi se mexer algo aí. Não, né? Não. Então, vários salmos apresentam a primeira parte deste padrão. O medo do perigo, a oração para ser libertado dele, a promessa de sacrifício. Por exemplo, um salmo muito famoso, um salmo justamente da paixão de Cristo. Olha só, o Salmo 22. A gente conhece bem. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, vamos olhar aqui este salmo, porque este é um salmo desse tipo. A primeira parte do salmo descreve uma situação de perigo, entendida como a distância de Deus. Por que a pessoa está em perigo? Porque Deus a abandonou, por algum motivo. Meu Deus, por que me abandonaste? E os evangelistas Mateus e Marcos trazem essa única palavra de Jesus na cruz, tá? Mateus e Marcos. Única vez que Jesus fala na cruz é para pronunciar essa palavra, que suscita um grande debate exegético teológico. Jesus está rezando ou Jesus realmente está se sentindo abandonado? Ou Jesus está rezando como um abandonado? Quer dizer, Deus o abandonou? É isso que ele sente mesmo? Nós não vamos entrar aqui no debate, né? Porque não é nosso mini curso, não é sobre isso. Que suscita muita coisa. Então, em seguida, os oponentes são descritos. Então, ele descreve essa angústia, né? Foi abandonado. Em seguida, o Salmo descreve os oponentes da pessoa que suplica. São os versículos 13 a 17. Diz assim: muitos touros me cercam, touros de Baçã me cercam, uma matilha de cães me cerca, um bando de homens perversos está me cercando. É o Salmo do Domingo de Ramos, viu? Se alguém não lembrasse, o Domingo de Ramos é este salmo que a gente recita. E as melodias, acertadamente, né, são bastante suplicantes, acertadamente, porque expressa bem o sentimento do salmista.
E essa situação, então, leva a pessoa a clamar a Deus. Diz assim: mas tu, Senhor, não fiques longe. Minha força, venha em meu auxílio. Salva-me da espada. Livra-me da boca do leão. São os versículos 20 a 22. Para reforçar a promessa, a pessoa que ora promete um rito de ação de graças. Versículo 23, ele diz assim: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da congregação te louvarei. E aí o restante do Salmo, que são os versículos 24 a 32, refere-se ao que o fiel dirá depois de ser salvo, no momento em que cumprir os seus votos no templo, cumprir os votos, ir ao templo. Versículo 26, isto é, quando oferecer o seu sacrifício de ação de graças. Ali ele vai levar comida, viu? Vai levar um animal, e vai imolá-lo, e vai cozinhá-lo ou assá-lo, e depois vai comer e dividir. Diz assim, versículo 27, versículo 27, finalmente, é anunciada a refeição da comunhão que concluirá o sacrifício. Os pobres comerão e ficarão satisfeitos. Todos os que buscam louvarão o Senhor. Assim termina o Salmo, Salmo 27. Versículo 27 do Salmo 22. Entenderam? Entendeu? O Salmo 66, versão grega 65. Salmo 66, expressa com mais insistência a promessa de sacrifícios após a intervenção salvadora de Deus. Diz assim, versículos 13 a 15. Entrarei na tua casa com holocaustos. Holocausto, a gente vai ver, a terminologia, é um tipo de sacrifício. Cumprirei os meus votos, os votos que proferi com os meus lábios, os votos que prometi na minha angústia. Oferecerei a ti holocaustos de grande valor, com aroma agradável. De carneiros eu vos sacrificarei, bois e cabras. Isso aqui parece ter dinheiro, viu? Vai oferecer carneiro, bois e cabras. Não é pouca coisa, não. Se me convidasse uma hora dessa, eu até com fome. Acompanhado de um vinho, seria perfeito. Então, esse é o Salmo 66, repito, que descreve ainda com mais insistência a promessa, dizendo, inclusive, o que vai oferecer: carneiros, bois e cabras. Eu estava refletindo, só para alargar um pouco aqui a nossa visão, eu até comentei isso na sala de aula hoje de manhã, que alguns ritos religiosos, não totalmente católicos, meio sincréticos, por exemplo, na festa do Divino Espírito Santo, esse é um elemento muito presente. Alguém faz uma promessa para, aí vai me faltar a palavra técnica, né? Mas para organizar uma festa desse tipo. E no final tem a imperatriz, o imperador, etc., o Divino Espírito Santo, as caixeiras e tudo termina num grande banquete para todos os que estiverem participando. É uma gastança enorme, mas é fruto de, normalmente, uma promessa. Então, nesse sentido, nós também temos confraternização, né? Então, nós também temos. Mas eu não vejo muita gente fazendo promessa para dar comida assim, né? Vai oferecer um banquete para todo mundo que estiver lá na igreja. Não vejo. Geralmente é a igreja que organiza, por aqui. A gente faz mais a confraternização. Cada um leva um pouquinho, todo mundo compartilha. Mas alguém que faz a promessa para oferecer alimento para todos os que vierem. Outros ritos fazem isso melhor que nós, nesse sentido. O Salmo 107, Salmo 107, Salmo 107, 106. Convida diversas categorias de crentes a agradecer ao Senhor e a oferecer sacrifícios de louvor, isto é, sacrifícios de ação de graças. São descritas situações de grave perigo. Pessoas perdidas no deserto, correndo o risco de morrer de sede e de fome. Homens presos, ameaçados de pena de morte. Doentes que já estavam à beira da morte. Versículo 18.
marinheiros surpreendidos por uma terrível tempestade. Cada vez que isso acontece, é relatado. Versículos 6, 13, 19, 28. Em sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas aflições. Depois disso, novamente, no Salmo 107, eles são convidados a expressar sua gratidão. Agradeço ao Senhor por sua misericórdia. Versículos 8, 15, 21, 31. Aí, versículo 22. Que lhe ofereçam sacrifícios de louvor por os ter livrado do perigo. Ou seja, eles oferecem sacrifícios de ação de graças, em hebraico, se alguém quiser ler lá, todá, a expressão todá. Opa, faltou o ó. Todá, ação de graças. Palavra atualmente usada em Israel para significar agradecimento. Todá, quer dizer obrigado, grato. Então, o padrão usual é esse, tá? No Antigo Testamento. 1, perigo. 2, súplica. 3, promessa. 4, libertação. 5, sacrifício. Eis o padrão usual no Antigo Testamento. Perigo, em perigo a pessoa suplica, e na súplica faz uma promessa. Se for libertada, então, tudo culmina num sacrifício de louvor. Vejam que nesse padrão, o sacrifício de gratidão vem por último, com uma conclusão feliz para uma aventura que ameaçou terminar muito mal. Muito mal. Convido os flamenguistas ou palmeirenses a fazer uma promessa, oferecer um sacrifício de louvor no dia 29. Muito bem, já nos aviando para a conclusão, viu? A gente vai concluir já já. Então, o mais extraordinário, agora comparando isso com Jesus, o mais extraordinário em Jesus é que ele colocou a gratidão no início de tudo. Inverte, viu? No início de tudo. Na última ceia, mesmo antes de antecipar sua morte, no pão partido e no vinho derramado, ele antecipou a ação de graças final pela vitória sobre a morte. Ele colocou em primeiro lugar o elemento que normalmente vem por último, a gratidão, juntamente com a refeição sacrificial, a refeição de comunhão oferecida aos fiéis. Então, Jesus começa pela comunhão, ou pela refeição sacrificial. Começa pelo sacrifício de ação de graças. E, nesse sentido, a conclusão é que no sacrifício de Cristo, a gratidão aparece como um aspecto fundamental. A gratidão, o aspecto fundamental. Está presente no início, definindo a orientação de todo o processo. E reaparece no fim, após a ressurreição, como uma atitude definitiva. De fato, o Cristo ressuscitado agradece ao Pai no meio da assembleia de seus irmãos, como predisse o Salmo. No meio da assembleia eu te louvarei. O Salmo 22, 23. Esta é a atividade do Cristo ressuscitado em sua igreja. A carta aos Hebreus aplica este versículo do Salmo 22, 21, quer dizer, Salmo 22, né? Ao Cristo ressuscitado. Tá? Em Hebreus, vocês podem consultar lá. Hebreus 2:12. Carta aos Hebreus 2:12. Tá? No meio da assembleia eu te louvarei. Então, a carta aos Hebreus aplica este versículo do Salmo 22 ao Cristo ressuscitado. No meio da assembleia eu te louvarei. E este é o significado de nossas Eucaristias. Somos associados à ação de graças de Jesus ressuscitado, que retoma o gesto que precede a paixão, um gesto profético, porque antecipou a vitória e a ação de graças final com a ceia do Senhor.
podemos fazer uma última observação para melhor compreender este mistério profundo e surpreendente. Normalmente, há uma clara distinção entre 3 elementos. Quais são? Situação de perigo, libertação, ação de graças. Normalmente, né, no Antigo Testamento, no sacrifício. Uma distinção entre os 3. Situação de perigo, libertação, ação de graças. Veja que a ação de graças só virá se for libertado do perigo. Quer dizer, não tem nada a ver com o início. No mistério de Jesus, esses 3 momentos estão surpreendentemente unidos, interligados a ponto de se interpenetrarem. Ou seja, não há separação entre morte, libertação da morte e ação de graças. Ou perigo, libertação do perigo e ação de graças. Não há. Isso ocorre porque a morte não foi milagrosamente evitada. A morte não foi evitada. O perigo não foi evitado. Ela foi transformada em instrumento de libertação. A morte foi transformada em instrumento de libertação. Jesus venceu a morte por meio da morte. Sua morte é uma vitória sobre a morte. E, portanto, a própria morte inspira e serve à ação de graças, tornando-se um sacrifício de ação de graças, ou seja, tornando-se a Eucaristia. Em outros casos, a pessoa em perigo agradece a Deus depois de ter obtido a salvação. No caso de Jesus, porém, deve-se dizer que ele alcançou a salvação porque agradeceu a Deus antes de ser salvo e fez de sua morte, antecipadamente, um sacrifício de ação de graças. Essa atitude de gratidão abriu a humanidade de Jesus à corrente de amor que lhe vinha do Pai e o capacitou a vencer a morte. O fator determinante dessa vitória foi, portanto, a atitude filial de amor agradecido que ele assumiu desde o princípio. A Igreja escolheu acertadamente a palavra grega Eucaristia, que significa ação de graças, para designar o sacramento que torna presente o sacrifício de Cristo. Muitas vezes não conseguimos compreender toda a profundidade e importância dessa expressão para a nossa vida espiritual. É verdade que se trata de uma profundidade insondável, repleta certamente de paradoxos, que pode até mesmo nos surpreender, mas é uma profundidade que nos convida à conversão. A Eucaristia nos leva a reconhecer plenamente a importância para a vida cristã de uma atitude filial de ação de graças. Leva-nos a unir-nos a cada momento e em todas as circunstâncias à ação de graças filial de Jesus e nos dá força para fazê-lo. Acho que pode bastar por aqui. Então, essa é a dimensão do sacrifício como ação de graças. Aí, no próximo encontro, a gente vai falar de outro aspecto do sacrifício de Jesus. Alguma pergunta, alguma consideração? Querem discordar? Querem dizer, não é assim não? Foi assim que eu aprendi? Discordo? Não pode ser? Padre, Oi. como é que a gente poderia ver o sacrifício, tornar o nosso sacrifício como um aspecto positivo, tendo como relação o sacrifício de Cristo? Que o Senhor apresentou esses dois modos de ver o sacrifício, né? Um pouco mais negativo, entre aspas, né? E um aspecto positivo, trazendo como parte aí o sacrifício de se tornar sagrado, né? É a parte de Jesus Cristo, né? Que esse evento positivo que o senhor falou. Uhum. Aí como é que a gente poderia, na nossa realidade mais humana, a gente trazer esse aspecto positivo, um sacrifício nosso?
quando você fala o sacrifício nosso, é um sacrifício que cada um faz, especificamente? Não está falando do sacrifício de Cristo, não é da Eucaristia, não, né? Não, nosso. O nosso, então. Aquele exemplo, porque o diferencial de Jesus, eu acho que essa é a coisa principal, é o modo, é a intimidade de Jesus com o Pai, a relação que tem. Então, a vida inteira de Jesus, ele a recebe como um dom do Pai. E a vive na intimidade com ele. Então, mesmo o aspecto do sofrimento, como é o caso da sua morte, ele vive isso como ação de graça, sabendo que essa morte, ou aquele seu sacrifício, nesse caso, no caso a dor, será algo que liberta, que vai libertar, né, por meio dele, isso os aspectos que a gente vai ver depois, né? Libertar a humanidade. Mas a gente pode trazer um exemplo de um sacrifício, o jejum, ou você pode dizer assim, os tempos de seminário, né, que você está no seminário, e as fadigas todas para dar conta das disciplinas, isso tem um peso, isso tem uma renúncia, você tem que deixar isso e aquilo de lado. Você pode viver isso como um peso, ou pode viver isso como um modo de tornar sagrada a sua própria vida, dependendo da intimidade, do modo como você encara isso na sua relação com Deus. Vamos pegar o exemplo do jejum. Você pode fazer o jejum pelo jejum. Você renunciou a comer. Mas qual o significado disso? Quer dizer, que bem que isso te trouxe? Só ficar sem comer para emagrecer? Emagrecer pode ser um bem? Pode até ser, né? Mas é viver isso na comunhão com Deus. Quer dizer, o que o jejuar vai me fazer melhor? Por isso a expressão, né? Consagrar o meu jejum. Por isso que o jejum não deve ser vivido, e isso vale para o sacrifício, todo sacrifício, né? Não deve ser vivido por si mesmo. E aí ele tem mais dois aspectos. Ele provém da oração e desemboca na caridade. Aí você está vivendo. Eu pego Jesus. Tudo que Jesus faz aqui, na intimidade profunda com Deus, a oração, e em favor dos outros. Desemboca na caridade. Então, esse seu sacrifício, quer dizer, não é para o seu bem nesse sentido, mas é para... E acaba sendo porque ele será salvo por isso, né? Mas a finalidade não é si mesmo, a finalidade é a humanidade. E faz isso com a força que tem na comunhão com Deus na oração. Acho que a gente enquadra por aí. Não fazer o sacrifício por si mesmo, mas escolher dele bem que ele fará. Obviamente, indiretamente para ti, mas sobretudo, como padre, né, que tu pretende ser, para o bem que farás às outras pessoas. Obrigado. Uhum. Bem, acredito que já entramos aí no horário de finalizar a nossa aula de hoje. Acredito, reverendo, você ainda está disposto a responder alguma pergunta ou a gente encerra? Pode encerrar, te pergunta na próxima. Na próxima aula a gente começa com perguntas que você vai refletir, né, sobre hoje, rever, etc. E aí na próxima aula a gente começa retomando um pouco isso aqui hoje. Perfeito. Então, dia 19, né, dia 19 de novembro, a nossa próxima aula, né? Acredito que as dúvidas que puderam ficar nesta aqui, vocês já podem ir anotando no caderninho de vocês para que a gente possa iniciar até mesmo a próxima aula com essas perguntas. Professor Flávio Collins, nosso agradecimento. Se puderes encerrar com uma bênção final, para que a gente possa dormir em paz, como prometestes ao Senhor. Muito bem. Agora, Senhor, podeis deixar partir em paz vosso servidor. Muito bem. Vamos encerrar simplesmente, né, glorificando a Deus e o agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos juntos, pela sua palavra revelada que nos permite compreender ainda mais o mistério do seu Filho, o mistério da nossa vida. Por isso, tudo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no final da vida, uma morte feliz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.